Oi, gente, tudo bem? Bom, bem-vindos à nossa primeira aula em EAD de espanhol. Nessa aula, nós vamos falar sobre cinema, sobre arte e sobre entretenimento. Mas antes de começar a aula, eu queria falar sobre essa situação que nós temos vivido, né? Da quarentena, de não poder sair de casa, de ter que estar tomando cuidado onde nós vamos, quando a gente precisa obrigatoriamente sair para ir ao mercado, à padaria, à farmácia, enfim. É muito importante que a gente mantenha sempre as nossas mãos limpas, né? E que a gente evite de tocar no olho, no rosto em si, porque se a gente encostar em algum lugar que esteja contaminado, com um simples contato, assim, com o nosso rosto, com o nosso nariz, nossa boca, nosso olho, principalmente, a gente pode estar adquirindo o Covid-19 e as complicações são inúmeras, como a gente tem visto desde dezembro, na verdade, que isso tem acontecido na China. Então, assim, se precisarem sair, levem sempre o álcool em gel. Quando chegarem em casa ou quando chegarem no lugar, lavem a mão com bastante água e sabão. Se não tiver onde lavar a mão, use o álcool gel. Mas assim que vocês tiverem acesso a água e sabão, usem e abusem, porque é extremamente importante manter essa nossa regiãozinha aqui que a gente usa para várias coisas limpa. Então, se cuidem, porque é bastante importante se cuidar, falando fisicamente, emocionalmente, né? Porque a gente sabe que emocionalmente às vezes a gente fica esgotado de não poder sair de casa, de não poder, assim, fazer o que a gente realmente quer fazer, mas é uma situação que a gente precisa entender, né? É uma situação necessária pra gente se reconhecer, pra gente se aceitar e pra gente talvez reconhecer as pessoas que estão com a gente dentro da nossa casa, porque muitas vezes a gente acaba não dando valor para essas pessoas, né? E aí a gente meio que deixa essas pessoas de lado para valorizar outras coisas ou outros momentos que a gente quer viver. Mas, falando sobre a apostila, o nosso capítulo número 2 se chama Cine, Arte e Entretenimento. O que nós vamos falar sobre cinema, arte e entretenimento. Bom, a apostila de vocês, aqui no comecinho, ela traz uma definição do que seria arte e do que seria entretenimento. Vamos ver? Arte, actividad en la que el hombre recrea con una finalidad estética un aspecto de la realidad o un sentimiento en formas de bellas valiéndose de la materia, la imagen o el sonido. Y el entretenimiento, actividad o afición que hace passar o tempo de maneira agradável. Se a gente parar para pensar, o cinema se encaixa nessas duas coisas. Cinema é um tema que eu pessoalmente gosto bastante, porque foi o tema do meu TCC. Eu falei sobre a adaptação de 2 filmes, que na verdade são o mesmo filme, tem o mesmo nome, tem a mesma história, mas foram criados em épocas diferentes. Uma das adaptações foi durante o franquismo, que foi um período bem obscuro, assim, que a Espanha viveu com o ditador Francisco Franco. E a que foi criada depois foi alguns anos depois desse período do franquismo, né? Então, assim, é um tema que eu gosto bastante. Se vocês pararem pra ver, né, eu deixei pra vocês assistirem alguns filmes, alguns vídeos nessas férias que vocês tiveram, né, pra vocês não ficarem ociosos. Então, é um tema que eu realmente gosto mesmo, né? Então, vamos lá. Tem uma atividade aqui com 3 perguntinhas que eu vou fazer pra vocês. E quando a gente conversar ao vivo, vocês me respondem essa pergunta. Bom, primeira pergunta. Quais são tus películas favoritas? Bom, eu amo de paixão, de verdade, o filme Moana. Eu gosto bastante de Procurando Dory.
Eu gosto, assim, bastante dessas coisas de desenho, porque, na verdade, mexem muito comigo, né? E gosto também de filme, assim, vamos dizer assim, de adolescente para adulto já. Eu gosto de um filme que se chama La Lengua de las Mariposas, que é um filme que também foi feito durante o franquismo, e fala sobre um professor que quer ensinar e, na verdade, ele quer ensinar de uma forma que o governo não aceita, né? Então, ele tem que... ele tenta ensinar dessa forma que o governo não aceita, mas ele consegue, só que aí algumas coisas acontecem, o governo descobre descobre que ele ensina dessa forma que não é aceita, e várias coisas acontecem durante o filme. Então, assim, eu gosto bastante desses filmes, e eu gosto também desses dramas, né, que a gente assiste, esses dramas românticos, eu gosto bastante também. Vamos lá. 2. Que importância tem o cine em la vida contemporânea? Bom, o que vocês acham? Eu acho que, assim, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, o cinema é uma válvula de escape que a gente encontra para tentar sair desse meio que a gente está sendo inserido, de que na televisão a gente só ouve falar sobre o coronavírus, de que na televisão a gente só ouve falar sobre tragédias que causadas ou não pelo coronavírus, né? Mas nesse momento é extremamente importante que a gente tenha algumas válvulas de escape. Bom, no meu caso, minhas válvulas de escape seriam assistir bastante filme, porque, como eu disse pra vocês, eu gosto bastante. Ler livro, assistir série, que vocês sabem que eu gosto bastante também, que a gente já conversou sobre isso. Mas, assim, tentando ocupar a cabeça de formas que, ao mesmo tempo, me façam refletir sobre algumas situações que são apresentadas também, né? E, além de tudo, além dessas formas de, vamos dizer assim, entretenimento, também ficar bastante com a minha família também ajuda bastante nessa época que a gente está vivendo. Mas principalmente o cinema, porque é o que sobre o nosso capítulo está falando, né? Ajuda bastante, porque a gente encontra filmes de maneiras bem fáceis na internet. A gente tem a Netflix, a gente tem o YouTube, a gente tem a Prime Video, a gente tem inúmeras plataformas que apresentam esses filmes pra gente. A gente também tem plataformas que estão oferecendo dias gratuitos para as pessoas. A gente tem TV a cabo, né, que estão oferecendo mais serviços e de graça pra gente, pra realmente ajudar a gente um pouco a sair desse foco que tá sendo só o Covid-19. Então, assim, nesse momento é uma coisa que é realmente importante, né? E alguns filmes também, por exemplo, como adaptações, a gente tem o Extraordinário, que é o filme do menino que é especial e ele passou por inúmeras cirurgias também, e que faz a gente pensar que talvez a gente precisa ser mais sensível às coisas, mais sensível às pessoas, sabe? Então, são coisas realmente importantes, tanto nesse momento, quanto realmente na nossa vida, né? Enfim, é muito importante. Vamos para a pergunta número 3. Para ti, el cine es arte ou entretenimento? Por quê? Eu vou deixar essa pergunta para vocês me responderem na aula, né? Então, vamos ver o que vocês vão falar. Na página 21, a gente tem o objetivo do capítulo, e ele fala assim: en este capítulo vamos a entrar no mundo del cine y reflexionar sobre su papel en nuestro cotidiano a partir de distintos géneros textuales. Además de aprender cómo se valora una producción artística cultural, vamos a sistematizar los usos de distintos recursos cohesivos e persuasivos. O que a gente vai fazer? Entrar no mundo do cinema, a gente vai refletir sobre o nosso papel cotidiano a partir de alguns gêneros textuais, e também a gente vai aprender como dar valor, né? Como criticar essas produções artísticas e culturais, e vamos aprender a usar alguns recursos coesivos e persuasivos.
Na página 21 ainda, a gente tem a imagem do filme Coco, que em português a gente conhece como Viva a Vida é uma Festa, mas em espanhol faz bastante sentido ter esse nome, né? Por causa da mama Coco, que nesse caso é la abuela de Miguel. Bom, a gente vai ter uma sinopse, a gente vai ter algumas atividades de interpretação de texto, mas eu vou ler aqui com vocês uma crítica que, na verdade, escreveram sobre Coco. Coco es una película animada en 3D de Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios, inspirada en la fiesta mexicana del Día de Muertos. Fue ganadora del Oscar en 2018 a Mejor Canción Original y Mejor Película Animada, y fue ganadora de Nickelodeon Kids Choice Award 2018 a Película Animada Favorita. Então, esses foram os prêmios, né, que esse filme ganhou. E é um filme muito interessante também. Gostaria que vocês assistissem, quem ainda não assistiu. Já na página 22, a gente vê que tem uma sinopse do filme. E aí tá escrito assim: ¿Sabes qué? Lee atentamente la sinopsis de la película Coco y descubre las aventuras que enfrentará el protagonista Miguel con su fiel perrito Dante. Sinopsis. Coco cuenta la historia de Miguel, un joven de 12 años que vive en México junto a su familia en una típica granja de la zona rural. Debido a sus inquietudes, pondrá en marcha una cadena de acontecimientos que cambiarán su vida. El preadolescente tiene muy claro hacia dónde dirigir su futuro e intenta aprender a tocar la guitarra a escondidas en el altillo viejo de su tejado. Varios miembros de su familia tratarán de impedir a toda costa que tenga contacto con la música, pues la ven como entretenimiento que evita que preste atenção a lo verdadeiramente importante. Então essa é a sinopse do filme e a gente vê que tem um trechinho destacado em negrito que é onde está escrito lo verdadeiramente importante. E por que isso está destacado? Porque a gente vai falar logo em seguida, na página 23, sobre o artigo neutro lo. A gente não tem nenhum equivalente em português para esse artigo, mas em espanhol a gente usa esse lo, por exemplo, quando a gente quer substantivar um adjetivo ou quando a gente quer substantivar uma expressão. Enfim, a gente pode usar de diferentes formas. E aqui na apostila ele trouxe como a gente cria, né, essa estrutura para usar o artigo lo. Então, bom, a gente coloca o artigo lo, aí a gente coloca uma expressão adverbial ou um substantivo que a gente queira adjetivar e coloca um complemento. Então, ele diz que, assim, lo verdadeiramente importante. A gente não sabe o que é esse lo porque ele não traz referência a nada. Mas, assim, a gente sabe que ele quer dar valor, né, ao que é realmente importante. E como que a gente sabe disso? Porque a gente leu. Agora, se você chegar numa pessoa e falar assim, lo verdadeiramente importante, essa pessoa não vai entender. Então, a gente tem que ter todo um contexto para conseguir entender o uso desse artigo neutro lo. Então, assim, ele também fala que o lo, ele pode ser usado em algumas expressões. Por exemplo, lo más pronto posible, o mais rápido possível. Aí, vamos pensar assim, quando será que essa quarentena vai acabar? E aí uma pessoa pode responder para você, lo más pronto possível. Claro que não vai ser o mais rápido possível, mas é o desejo da pessoa que acabe o mais rápido possível. A gente pode falar também, por lo tanto, que significaria o nosso por enquanto em português. Quando que vai acabar a quarentena? Por lo tanto, por lo pronto, não sabemos. Por enquanto não sabemos. Então, assim, existem vários usos do lo que a gente tem aí na página 23. E na página 24, ele traz qual é a diferença de usar o el e o lo. Então, vamos lá. Artículo masculino el. Se usa delante de sustantivos masculinos en general. Días de la semana, nombre de ríos, países, formas de tratamento e etc. Então, a gente fala
el chico del ocho, que é o Chaves. Então a gente tá falando el chico, o menino. En el jueves, na quinta-feira. En el viernes, ou só el viernes, na sexta-feira. Então a gente tem esses usos específicos do artigo masculino el. E o lo a gente se usa para sustantivar advérbios, adjetivos, participios e para formar orações com o pronome relativo que. E ele não tem plural. Então, assim, enquanto o el, o plural, é los, o lo não tem plural. Então, ele sempre vai estar no singular. Então, a gente tem que prestar atenção quando a gente está fazendo uma análise de texto, por exemplo, para encontrar os artigos, a gente tem que ver se o lo que tá lá é o artigo neutro, entenderam? Então, com certeza vai ser, porque na verdade o singular do artigo masculino é ele, e quando tiver lo, é o artigo neutro lo, ok? Então vamos lá. Logo em seguida, na página 25, ele traz algumas expressões pra gente dar valor a algumas coisas. Pode ser um valor positivo, ou pode ser um valor negativo. Ou pode a gente estar julgando algumas ideias. Bom, ele traz algumas expressões aqui no livro, eu vou ler 2 de cada e aí a gente já passa para o próximo tema. Expressões para valorar. Para valorar algo em espanhol, podemos utilizar as expressões a continuação. Valorar positivamente algo, a gente pode usar é fantástico, é maravilhoso, é inolvidável. A gente pode valorar negativamente. Vaya, fatal, decepción, no me gustó mucho, es horrible, muy malo ou muy mala. E para valorar ou juzgar ideias, a mí me parece lógico que, a mí me parece fatal que, estoy seguríssimo de que, es increíble que. E aí ele traz várias expressões que a gente pode usar, né? Quando a gente quer julgar alguma coisa, quando a gente quer dar valor positivo ou negativo de alguma coisa. Essas expressões, existem outras, claro, mas essas são as que a gente mais usa em espanhol. Na página 29, eu pulei tudo isso de página, porque são exercícios que vocês precisam fazer, tá? Na página 29, a gente tem los recursos cohesivos. ¿Y qué serían? Lo que hace que un texto sea un texto y no una junción de palavras inconexas son la cohesión e la coerência, que a gente já aprendeu nas aulas de português, a coesão e a coerência, e como que a gente usa, como a gente avalia, em que momento a gente usa, enfim. E também, na verdade, a coerência textual se refere a la relación que establece entre as distintas partes de um texto. Bom, a coerência textual, ele ajuda a gente a formar texto e formar frase. Porque assim, não adianta a gente falar banana, passarinho. Tá, e daí, banana, passarinho? A gente tem que falar que o passarinho gosta de banana. E aí a gente tem toda uma estrutura que forma essa frase. Então a gente tem uma coerência textual. Na página 30, ele traz para vocês alguns exemplos de recursos cohesivos que a gente pode usar. E aí ele traz diferentes tipos de relações, traz os conectores e traz os exemplos. A gente pode ter, por exemplo, um tipo de relação de adição ou soma. E aí a gente usa os seguintes conectores: i, e, ni, que. E, por exemplo, ele trouxe el cine es arte e entretenimento, porque é uma coisa e outra. Então a gente está juntando, a gente está somando uma ideia a outra. Ou, por exemplo, vou pegar outro tipo de relação aqui. Vou pegar o tipo de explicação, explicación. E aí ele traz os conectores. Esto es, decir, o sea, que, a saber, en otras palabras, por ejemplo, vale decir, pues. E o exemplo que ele traz é o seguinte: yo creo que estos festivales democratizan la producción artística, es decir, permitem que la gente común también se expresse. Então ele diz assim, que os festivais, tanto de filme quanto de música,
quanto de cosplay que a gente vê bastante hoje em dia, tipo a Comic Con. Então, assim, a gente tem vários festivais, a gente sabe que esses momentos permitem que a gente expresse o que a gente sente. E não só, assim, essas produções de filmes famosas, né? Por exemplo, Os Vingadores, né? Que a gente sabe que é um tipo de expressão que vai para festivais e tudo mais. Mas nesses festivais a gente também permite que pessoas que não são famosas, vamos dizer assim, também expressem o que sente. Então, a gente tem que saber todos esses tipos de relações, a gente tem que saber quando usar, a gente tem que saber quais conectores a gente pode usar para cada um desse tipo de relação, certo? Aí a gente já vai para o último slide, que é o slide da lição de casa de vocês. Bom, parece bastante coisa, eu sei. Mas os exercícios que tem na apostila de espanhol, na verdade, eles não passam, assim, de 5, 6, assim, extrapolando 10, né, na apostila pra vocês. Então, vocês vão fazer essa página. Eu vou deixar aqui no último slide o meu e-mail pra quem tiver dúvida, pra tirar dúvida comigo, que estou disponível pra tirar dúvida, já que a gente não pode tirar dúvida pessoalmente. E é isso. Se cuidem bastante, cuidem das pessoas que estão com vocês, cuidem das outras pessoas que não podem estar presentes com vocês e se cuidem também, porque é muito importante, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.